A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais, terceiro trimestre de 2022, Escola Bíblica Dominical, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Estamos na nossa segunda lição, falando sobre a sutileza da banalização da graça. Ontem nós falamos sobre o texto áureo, sobre a verdade prática e a leitura bíblica de segunda-feira. Hoje nós vamos fazer a leitura bíblica de terça-feira, dia 5 de julho. Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 10. Nós vamos ler aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3 e o versículo de número 10, que diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. O capítulo 3 de Romanos, Paulo trata de um assunto fundamental, do pecado universal, da universalidade do pecado. É tanto que ainda no capítulo 3, ele chega a dizer, é bem interessante, no versículo de número 23, Paulo diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos. Então, ninguém pode se auto-justificar. Mas aí no versículo 24, ele fala algo glorioso. Ele diz assim: sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados pela graça que há em Cristo Jesus. Não há como escapar disso. Não há como escapar do veredicto de Deus de que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas tem a graça. Por isso que essa graça não pode ser banalizada. Por isso que essa graça não pode ser tida como barata. Porque essa graça é graça justificadora, é graça salvadora, como nós falamos no dia de ontem. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 10, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia! Então, nesse texto aqui de Efésios, na verdade, se você compreender todo o escopo, se você compreender todo o contexto desse texto, Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, Paulo vai dizer o que éramos sem Cristo, o que somos em Cristo e o que seremos em Cristo. É claro que tudo está em Cristo. O que é que nós éramos sem Cristo? Paulo vai dizer lá, se você começar a leitura em Efésios capítulo de número 2, você vai ver claramente lá o que Paulo ensina sobre o que era o homem sem Deus. Qual é a condição do homem sem Deus? Ele diz, nós estávamos mortos em ofensas e em pecado, andávamos segundo o curso deste mundo, operava em nós o espírito da desobediência, andávamos nas inclinações da carne e do pensamento. Então o homem ele era depravado, rebelde, desobediente, afastado de Deus. Essa era a condição do ser humano sem Cristo. Mas aí o versículo que a chave aqui de interpretação é o versículo 4, que diz assim, mas Deus, ou seja, apesar de tudo isso, do homem ser depravado, desobediente, rebelde, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e as suas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa,
Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. O que nós somos agora? Nós somos salvos pela graça. Nós somos regenerados, nós somos transformados, nós somos novas criaturas, nós somos de Cristo agora, aleluia. E aí ele fala ainda sobre o que nós somos salvos pela graça, e isso não vem das obras, para que ninguém se glorie, isso vem de Deus, é dom de Deus, aleluia. E aí no versículo 10 ele diz, porque nós somos feitura sua, preparados para andarmos nas boas obras. Então salvo, ele não é salvo pelas obras, ele é salvo para as obras. Tá? Então as obras não salvam, mas os salvos precisam praticar boas obras, porque elas testificam, né? É uma evidência externa da salvação. E o que seremos em Cristo? Ele diz, e nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Versículo 6, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aqui fala da condição futura, das bênçãos eternas, das bênçãos futuras, né? Essa expressão, assentar-se nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, essa questão das abundantes riquezas da sua glória nos séculos vindouros, isso se reflete a consumação da salvação, isso se reflete a glorificação do corpo, isso se reflete a herança eterna dos santos nos céus. Aleluia, sim, nós temos promessas insondáveis reservadas para nós na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós concluímos a nossa leitura bíblica em classe, e amanhã nós já vamos entrar na introdução e já no primeiro tópico da lição de número 2, falando sobre a banalização da graça. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, abençoe a sua família, tá? Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre você e sobre todos os que te rodeiam, em nome de Jesus.